Olá, meus amigos do canal Publicador do Reino. Muito boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma live. Já sabem, o bate-papo com a verdade. Esta live aqui é para amantes da verdade. Então, se você tem compromisso com a verdade, se você ama a verdade, você é muito bem-vindo à nossa live. Hoje teremos alguns convidados especiais. Teremos aqui a ajuda do meu amigo Denis Silva, né, que é um profundo conhecedor das Escrituras, estudioso, e também do Enos Figueiredo. Antes de eles se apresentarem e começarem a falar com vocês, deixe-me ver aqui só quem está no chat, quem já chegou aqui conosco na live. Temos aqui o Ricardo Mota, de Ribeirão Preto. Bem-vindo, Ricardo. Temos aqui também o Paulo Alexandre. Temos o Wagner G. Ferreira. Jeová, o nome que faz a diferença, verdade. E, inclusive, este será o tema da live de hoje, né? O nome divino. Lembrando que estamos ao vivo também no Facebook. Então, um abraço a todos que estão lá também assistindo a gente pelo Facebook. Igor Cruz, boa noite. Pronto, enfim, né? Lembrando também que fique à vontade para comentarem, se expressarem, mas, por favor, como sempre, comentem sempre dentro do tema, né? Porque aí ajuda a live a continuar fluida, tranquila, sem problema. Beleza? Então, sem mais demora, o Denis Silva vai falar um pouquinho também com vocês e logo em seguida ele já vai apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Enos Figueiredo. Boa noite, pessoal. Sejam novamente muito bem-vindos aqui. Você já me conhece, meu nome é Denis Silva. Mais uma vez quero agradecer aqui a equipe do canal Publicador do Reino pelo convite. Hoje vou estar numa posição um pouco diferente. Ao invés de ser um entrevistado, vou ser um entrevistador. Estou fazendo um freelancer aqui de entrevistador, né? Entrevistador de suporte. Boa noite, Edu. Boa noite, Enos, meus brothers aí. Sejam bem-vindos. Vai ser um prazer poder ter esse bate-papo aqui com vocês, interagir um pouquinho, né? E vamos deixar agora aqui a, a peça principal, que é o nosso irmão Enos, poder agora conversar um pouco com o pessoal. Seja bem-vindo, Enos, e aproveitando, vão compartilhando essa live aí com seus contatos, seus irmãos, seus parentes, né? Enquanto o pessoal chega aí, eu vou passar então a bola aqui para o nosso irmão Enos. Fica à vontade, Enos, para se apresentar. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Edu, Denis. Obrigado aqui pelo espaço, pelo canal O Publicador do Reino, para a gente falar desse tema todo especial, né, que é o nome divino. E vamos, claro, focalizar aqui na legitimidade do nome Jeová, em português, Jeová nosso Deus, e também Jeová em hebraico, tá? Então, nós vamos estar aqui tratando desse assunto principal. Será um prazer. Muito bem, muito bem. Como já estão sabendo, né? O nome divino será abordado na live de hoje. O nome divino ele tem várias nuances. Então, o Enos Figueiredo ele preparou um estudo, um artigo, uns slides para a gente. E eu e o Denis estamos na expectativa para que o Enos comece a explanar para a gente. Não é verdade, Denis? Com certeza. Interessante esse assunto, né, Edu? Porque dá a impressão que mesmo as pessoas religiosas, elas parecem dar pouca ou nenhuma importância ao nome divino, né? Ah, não importa como é que se chama o Criador, Deus, Senhor, né? E tantos outros títulos, né? Mas entrando já aqui no assunto, Enos, por que estudar o nome divino ele é importante? Por que estudar sobre esse nome é importante para nós? Principalmente aqueles que procuram, né, conhecer a Deus, seguir a Jesus Cristo, né, e tudo mais. Perfeito, Denis. Então, nós, como cristãos, né, seguimos o exemplo de Jesus Cristo, estamos estudando a palavra de Deus e queremos, assim como ele, também aumentar a nossa fé e honrar o nosso Deus e Pai, inclusive por nome. E quando a gente vai estudando, a gente encontra mais elementos que fortalecem a nossa fé, né? Então, o estudo ele é importante. E através do nome divino, eu comecei a estudar também um pouco de hebraico. Então, não sou professor de hebraico, não. Eu sou um estudante da Bíblia e do nome divino, e também estudo um pouquinho de hebraico e, em especial, manuscritos também. E esse estudo,
ele contribui para o fortalecimento da nossa fé, né? Inclusive, a gente pode começar aqui no próximo slide com um texto bíblico que nos ajuda a refletir sobre isso, né? Por exemplo, Moisés, servo do Deus Altíssimo, ele já conhecia o nome de Jeová, porque a mãe dele, né, Joquebede, ela já tinha parte do nome ali, nome dela já tinha parte do nome divino, então já era de conhecimento dele. Mesmo assim, ele procurou conhecer mais sobre Jeová. Perguntou: qual é o teu nome? É claro que Moisés estava fazendo uma pergunta ali sobre o nome específico e também sobre a pessoa, sobre a identidade, como ele deveria proclamar esse Deus poderoso para os seus conterrâneos. E a resposta de Jeová Deus é ignorada por muitas pessoas, mas ela está em Êxodo 3,15. O próprio Jeová, Todo-Poderoso, disse: isto é o que você deve dizer aos israelitas: Jeová, o Deus dos seus antepassados, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome. Esse é o meu nome, para sempre. E é assim que serei lembrado, de geração em geração. Por incrível que pareça, muitas pessoas não olham para Êxodo 3,15, onde o próprio Deus Todo-Poderoso diz a todos qual é o nome dele, e claro que ele mostra não apenas a vocalização do nome, mas a grandiosidade dele como seu Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e que também continuaria sendo conhecido assim de geração em geração. E aqui nesse texto, meus irmãos, a gente tem base para ver coisas muito importantes. Primeiro, que o próprio Deus Todo-Poderoso se identifica sim por nome, e ele diz que esse é o nome. Então é um nome único que ele escolheu para si, mas que ele também divulga. Aí ele diz que será conhecido assim para sempre, de geração em geração, ou seja, à medida que as gerações passassem, ele garantiria que o nome dele seria conhecido, ou seja, chegaria até os nossos tempos também, né? E algo que a gente percebe assim, Denis e Edu, é que aqui Jeová não disse assim para Moisés: olha, Moisés, eu serei o impronunciável, eu serei o inefável, ou eu serei o Adonai. Não foram essas coisas que Jeová disse a Moisés. Ele identificou o nome dele, esse é meu nome. Em hebraico aqui a gente tem ao lado, né? Yehová. E aí ele prossegue dizendo que assim seria Shemi. Esse é meu nome, o único nome. E seria assim Leolã. Essa palavra Leolã, em hebraico, ela é interessante porque ela tem um significado de tempo indefinido ou para sempre, né? E o próprio Jeová disse que ele seria conhecido. Ele não disse: olha, Moisés, seria o inefável, o impronunciável, o Adonai. Não foi isso que ele disse. Se meu nome é esse, Yehová, em hebraico. Jeová, claro, em português, né? Para nós aqui de língua portuguesa. E é assim que eu serei lembrado, serei conhecido. Leolã, para sempre. E a gente vê que também entre os próprios judeus, essa palavra Leolã acaba relacionada ao nome divino como sendo um significado que carrega as vogais do nome divino. E, O e A. Mais adiante a gente vai ver que tem rabino atestado em documento, vamos ver a foto do documento, inclusive, para mostrar que as vogais do nome divino, segundo esse rabino, é exatamente da palavra Leolã, ou seja, as vogais E, O e A para incluir no tetragrama. Porque o tetragrama não é só de consoante, né? Ele também tinha as vogais que o povo já falava, as vogais, e aí, posteriormente, é claro que nos textos hebraicos que a gente chama de maçoréticos, aí tem as vogais, por isso temos Yehová como sendo um nome divino que seria conhecido para sempre, né? Mas aqui a gente expôs uma visão bíblica, teológica, e a gente pode ir para outro ponto, olhando para Jesus. Como assim? No próximo slide, no próximo texto, a gente vê que Jesus também tinha interesse no nome do Pai. E que o fato de santificar o nome do Pai não afastaria os seguidores dele. Pelo contrário, ele disse assim, ó: eu tornei o teu nome conhecido a eles e eu tornarei conhecido para que o amor com que me amaste esteja neles e eu em união com eles. Ou seja, nosso amor pelo Pai vai aumentar. Isso não significa que a gente está negando Jesus, a gente está seguindo no caminho certo, porque Jesus veio levar a gente até o Pai. Então, estudar o nome divino aumenta o amor por ele. E aumentar o amor pelo Pai
certamente é importante para todos nós. É muito bom, Enos. Excelente, viu, sua explanação. Então, basicamente, a gente aprendeu, né, que é importante estudar sobre o nome divino porque nós conhecemos o Deus que nos criou, criou todas as coisas por nome. Já que somos cristãos, Jesus Cristo também, ele valoriza este nome, inclusive ele tornou conhecido este nome, para que o amor dele também aumentasse. Então, interessante, né? Então, é de suma importância estudarmos pelo que eu entendi e pelo que entendemos, estudar o nome divino. Não é um simples nome, afinal de contas, é o nome do Criador, do Todo-Poderoso, o ser mais importante de todo o universo, inclusive fora dele, né? Porque o Criador não está dentro, está fora do universo. E sobre esse nome, Enos, você também já chegou a estudar sobre a originalidade dele, ou até mesmo a legitimidade do nome que está disponível hoje, né, que estudamos, ou seja, um nome mais conhecido, né? Qual é a legitimidade dele? Tem fontes acadêmicas, tem estudiosos que colaboram com esse nome, como é? Perfeito. É muito boa essa pergunta, porque à medida que a gente vai estudando o nome divino, a gente tem várias fontes que nos auxiliam, principalmente as fontes bíblicas, os manuscritos, que eram as Bíblias antigas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, Bíblias assim impressas, né? Mas há um tempo atrás, milênios atrás, eram os manuscritos feitos à mão, né? E esses manuscritos, geralmente os textos hebraicos, massoréticos e outros, eles dão testemunho sobre o nome divino, sobre a legitimidade do nome divino como Jeová. Inclusive, na próxima lâmina, a gente pode ver um aspecto muito interessante, porque assim, alguns segmentos criaram um critério para impossibilitar de se falar o nome divino. Qual foi o critério que foi criado? Olha, se você não conseguir falar igual aos tempos de Moisés, ou seja, a pronúncia original, então você não pode falar de jeito nenhum. Quer dizer, um critério dessa natureza é praticamente impossível de satisfazer, porque como é que alguém poderia garantir 100% de que está fazendo a pronúncia exata como nos tempos de Moisés? Seria um critério muito difícil de atingir. Então, é mais uma barreira que se criou para dizer assim: olha, se você não falar igualzinho como Moisés falou, então nem adianta, não vai falar nome nenhum, porque não deve ser nome nenhum. Ou seja, tem que ser o original. Mas isso um critério, é uma proposta que não é bíblica. Como assim não é bíblica? Nós vimos lá em Êxodo 3,15 que Jeová disse assim: meu nome será conhecido de geração em geração, de geração em geração, para sempre. Então, ele garantiu que o nome seria conhecido para sempre. Ele não disse, meu nome vai ser inefável, impronunciável. Não. E também, quando Jeová disse assim, meu nome será conhecido de geração em geração, pode ser que o nome dele continue o mesmo, mas pode ser que tenha mudado um pouquinho de uma geração para outra. Mas Jeová não exige a originalidade. Ele exige a legitimidade, que é o quê? Cada geração olha para as escrituras e aí pode, então, se deparar com o nome dele. E é aí onde entra a questão da legitimidade. Mais importante é vermos o que, que as escrituras nos trazem, o que é legítimo, o que, que está nos manuscritos. E nós temos acesso a isso perfeitamente. E quando nós olhamos para os manuscritos, para os textos bíblicos, nós vemos que o nome divino, ele sempre esteve na cultura do povo israelita que adorava a Jeová por nome, como sendo sinônimo de bênçãos. Sim, a bênção sacerdotal, por exemplo, que está em Números 6, 24 a 27, ela tinha que ser focalizada sobre o povo todo dia. Todo dia no templo, essa bênção era vocalizada. Sabemos que o templo durou até cerca de 70 da nossa era cristã. Então, até aquela época, o nome divino era proclamado ali para todos ouvirem. E é interessante que essa bênção sacerdotal, ela está registrada e ela faz parte da cultura do povo judeu até hoje, né? E ali claramente está escrito: Jeová disse então a Moisés: diga aos filhos de Arão, é assim que vocês devem abençoar o povo de Israel, dizendo que Jeová o abençoe e o proteja, que Jeová faça brilhar sua face sobre você e o favoreça, que Jeová olhe com bondade para você e lhe dê a paz. E eles invocarão o meu nome
sobre o povo de Israel para que eu os abençoe. Então, o nome divino deveria sim ser vocalizado sobre o povo, era um mandamento, era uma ordem que os sacerdotes tinham que seguir. Ao lado aqui dessa lâmina, a gente está mostrando aí em hebraico, na Bíblia Rabínica. Tem lá Yehová claramente. Na Bíblia Rabínica, hoje em dia está online. A pessoa consegue acessar. É claro que para encontrar online, a pessoa tem que digitar Mikriat Gedolot. E aí vai lá no, na archive.org, a pessoa consegue acessar. Né? E tem lá Yehová claramente. Está em hebraico. Foram os judeus que fizeram esse Pentateuco. Então, nós, hoje em dia, claro que estamos colocando em nossa língua, o português, quando a gente pronuncia Jeová em português, sabendo que Jeová em hebraico. Então, tem legitimidade? Tem, por quê? Nós temos registros históricos que mostram que o templo existiu até 70, era comum. Então, a bênção sacerdotal era dada até aquela época. O povo ouvia, o povo escutava, e o povo não ficava sem saber do que estava falando. Por quê? Tanto ali as notas que estão mostrando Ioma 6.2, Tosefta, Mishnah, Berakot, essas literaturas judaicas aí demonstram que o povo, ao ouvir a invocação da bênção, as pessoas se curvavam. Eles sabiam que era o nome divino. Algumas pessoas dizem, selecionam fontes de informação que dizem assim, o nome de Deus só era falado uma vez no ano em secreto e acabou, tchau. Não. Existem outras fontes judaicas mostrando que, inclusive, no Yom Kippur, o nome poderia ser pronunciado até 10 vezes. E as pessoas sabiam. Então, existe uma legitimidade no conhecimento do nome divino, na vocalização do nome divino que chegou até os nossos tempos, com certeza. E sempre associado com as bênçãos. De modo que as fontes históricas e as fontes bíblicas estão nos mostrando que o nome Yehová, como sendo o nome divino, ele tem uma legitimidade bíblica e histórica. Afinal de contas, o nome era vocalizado e conhecido, sim, até o primeiro século, segundo século, e temos fontes dizendo isso. Agora, muitas vezes, há uma preferência por selecionar uma fonte só e dizer assim, o nome era falado uma vez no ano e acabou, e quase ninguém sabia. Pronto, tchau. O nome foi perdido. Né? Mas é um tipo de posicionamento. A pessoa escolhe um posicionamento para dizer que o nome não tem legitimidade, ou se perdeu, simplesmente se perdeu, ele se tornou impronunciável. Quando, na verdade, o próprio Jeová garantiu que ele não seria impronunciável, que o nome dele seria conhecido, a bênção sacerdotal se tornou parte da vida do povo judeu, e alguns judeus, nessa parte final do versículo aí, quando diz, invocarão meu nome sobre o povo de Israel, alguns também associam a colocar o nome divino, parte do nome divino, nos filhos. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, mas lá o povo judeu tem vários nomes e eles colocavam como sendo parte do nome divino no nome dos filhos. Por exemplo, Yehoshua, Josué, ou Yehohanan, que depois se encurtou e se tornou Yohanan, que é João, Yosef, que é José. Todos eles têm parte do nome divino ali. Eles viam como sinônimo de bênção. Mas, infelizmente, muitos segmentos tentam fazer com que o nome divino seja uma coisa que você tenha medo, que seja algo ruim, indo na contramão do que a gente tem de legítimo dentro do texto bíblico, né? E se a gente fala de legitimidade, tanto dos costumes, do que está testemunhado na Bíblia e na vida dos judeus, a gente também, hoje em dia, tem acesso a manuscritos, né? No próximo slide, a gente pode observar pelo menos alguns. Porque antes as pessoas diziam assim, não, o nome divino não aparece no Tanar, ou seja, o Antigo Testamento. Mas hoje em dia você abre, por exemplo, o Códice de Alepo, está online, Alepo Codex online. Você vai lá, é só você disponibilizar alguns minutos da sua atenção, que você verá, sim, a escrita Yehová lá. Nós encontramos, por exemplo, 208 vezes, contamos do que a gente conseguiu contar. Você tem acesso, por exemplo, ao Códice dos Profetas do Cairo, de 895 depois de Cristo. Contamos lá Jeová 114 vezes. Está lá o nome divino. Ou, por exemplo, ainda mais antigo, que o Códice dos Profetas do Cairo, né? A gente até divulgou lá no canal do Denis. Ali o EVR2 B100.
ele está hospedado na Biblioteca Nacional de Israel. E a gente encontra esse manuscrito, ele tem o nome Divino Yehová lá 40 vezes. Tantos e tantos outros. Na verdade, já passam de 2.000 manuscritos hebraicos, a gente chama de massoréticos, que tem consoantes e vogais. Então, todos esses manuscritos hebraicos, eles têm o nome divino Yehová. Isso mostra aí que não é uma coisa que as testemunhas de Jeová trouxeram. É porque antes era isso que as pessoas diziam. As pessoas diziam, foi vocês que colocaram na Bíblia de vocês. Aí as testemunhas de Jeová ia lá, pegue sua Bíblia. Aí a pessoa trazia a Bíblia dela, que ela nunca lia, e aí mostrava na Bíblia dela. O que é que eles fizeram? Tiraram da Bíblia deles. Aí tiveram que arrumar uma outra desculpa. Não, é que o nome divino foi inventado na Idade Média. Né? Foi na Idade Média, foi uma pessoa que inventou lá na Idade Média. Isso tem obras acadêmicas que falam isso, né? Por exemplo, Brown Driver Briggs, ele fez esse desfavor. Ele trouxe, não, foi introduzido por cristãos na Idade Média. Ora, cristãos que sabiam a língua hebraica, quando se deparavam com Jeová, é claro que eles iam colocar a tradução para a língua deles, o latim, por exemplo, né? E depois chegou ao português. Tudo natural. Não foi nada errado. Não foi um paganismo, alguma coisa assim, não. Então, olha aí, é legítimo o nome divino? É sim. E a gente pode acessar nos manuscritos? Com certeza. Então, esses manuscritos hebraicos, massoréticos, eles dão clareza, certeza, que é o que a gente tem de disponível até o momento, com o nome divino aí como Yehová. E diziam que era só da Idade Média, né? Alguns seminários, algumas obras de referência, dizia que era só da Idade Média. Mas aí você vai lá no Códice dos Profetas do Cairo, já em 895, claro, está dentro da Idade Média, tá, mas não o ano 1300, não o ano 1500, como alguns costumavam dizer, né? Ou os profetas aí do EVR2, B100, já no ano 894, né? O Códice de Hillel, judeus dão testemunho, né? A gente tem nós temos essa publicação aqui, é uma das Testemunhas de Jeová, mas ela menciona a história dos judeus sefaraditas na Espanha e em Portugal, a preservação das escrituras sagradas. Qual que é o E nome dessa obra? O a pessoal saber? preservação das escrituras sagradas Legal. dos judeus ibéricos às traduções da era da Reforma. Então ele mostra muitas produções que eram feitas naquela época, produções bíblicas, inclusive dá testemunho também sobre o Códice de Hillel, que há muito testemunho dos judeus, por volta de 600 depois de Cristo, ele já foi escrito. E temos cópias desse códice mostrando o nome divino como Yehová. Então, isso é legitimidade? Com certeza. Né? Então, foi algum padre que inventou? Não. Foi algum pagão que quis paganizar? Com certeza não. A gente tem base nos manuscritos bíblicos aí. Só que as pessoas escondiam antes esses manuscritos, a gente não tinha acesso. Hoje, muitos deles estão digitalizados. Não todos, mas muitos estão digitalizados. Qualquer pessoa que quiser estudar pode conferir por si mesmo. Né? E aí o que é que acontece? Como as pessoas viram que os manuscritos estavam acessíveis, não tinha mais como negar, aí elas inventaram outra desculpa. Ah, não, mas esse nome aí, para vocês, testemunhos de Jeová, que não estudam, que não sabem nada, isso aí é uma mistura com as vogais de Adonai. Né? Criaram essa Isso é outra um estratégia. clássico. Aí é como se você pega 2.000 manuscritos, aí aperta um botão e diz assim, não presta para nada, porque é tudo falsificado, é tudo vogais de Adonai. Né? E, na verdade, esse é uma outra falácia que se espalhou, né? Infelizmente, obras de referências, a maioria sustenta isso. Se pelo menos a obra dissesse assim, olha, parece que é, até ajudaria, mas elas são categóricas, elas dizem, ó, são as vogais de Adonai. Né? E aí é claro que as pessoas vão repetir, vão replicar isso em todo o meio acadêmico, enfim. E é por isso que a gente vai a uma próxima lâmina para a gente separar as coisas. Ver quando o nome divino ele aparece escrito corretamente, perfeitamente, e quando os escribas, infelizmente, colocaram o nome divino escrito de uma forma que seria linguisticamente, no hebraico, não dá para falar. Quer dizer, quando não forma sílaba, não dá para eles falarem lá no hebraico. Aí seria impronunciável, porque escreveram do jeito errado. Mas os manuscritos também escreveram do jeito certo. Tem escrita do nome divino do jeito certo. O
problema é que o pessoal não fala. Aí eu vou dar um exemplo aqui, primeiro em português, né? Aqui do lado esquerdo, a gente tem aí RNVN. Seria o nome de uma pessoa só com consoantes. Não dá para falar. Só com consoantes não dá para falar, né? Claro que a gente usa vogais. Então, ali, uma primeira opção. Só a letra R na primeira sílaba, a letra N na segunda sílaba e a última sílaba como van. Está faltando sílaba aí, não dá para falar. Está incompleto. Na segunda opção, nós temos a primeira sílaba bem formada, re, depois N sozinho, depois van. Quase, né? A gente quase que dá para sair a pronúncia, mas conhecedor do português vai entender que está errado. Ainda uma terceira opção, re, ni, duas sílabas corretas, depois vim. Renivim. Seria muito estranho para nós que falamos o português encontrar uma pessoa com esse nome. Mas a última opção lá embaixo, quando a gente vê Renivan, o falante da língua portuguesa reconhece como sendo uma pronúncia, uma escrita legítima em português. Alguém poderia ter esse nome, Renivan, né? O mesmo exemplo, a mesma situação, analogia, a gente vai levar para o hebraico agora. Nos manuscritos, a maioria das vezes, você vai encontrar a primeira forma ali em cima, Yervá. Eu estou falando assim, Yervá, mas em hebraico não dá para pronunciar isso. Por que não dá para pronunciar? Porque não está formando sílaba ali. A primeira sílaba não está se formando. Por isso que eu coloquei ali um jogo da velha, né? Um hashtag. Porque seria, tecnicamente, na língua hebraica ali não dá para pronunciar. E foi colocado de propósito. A maioria das vezes está escrito Yervá. Por causa da tradição que os judeus criaram. Foi uma tradição que eles criaram de sacralizar o nome, não tornar o nome conhecido. Que é uma tradição que extrapola o texto bíblico. Porque vamos pensar, se Jeová Deus, o Todo-Poderoso, colocou o nome dele quase 7.000 vezes nas Escrituras, quem é que tem autoridade para tirar? A gente precisa fazer essa reflexão. Quem é que está autorizado a retirar o nome dele? Se o próprio Todo-Poderoso, o autor da Bíblia, colocou o nome dele nas Escrituras, tem algum segmento que tem autorização para retirar? Bom, enfim, a gente sabe a resposta, né? Importante fazer essa reflexão. Mas aí, tá, a tradição colocou lá Yervá. E você encontra assim nos manuscritos? Sim, encontra. Você vai encontrar Yehovi, também vai encontrar Ierro, está formando a primeira sílaba. Ierro. Em hebraico, Ierro é uma sílaba só, tá? Porque ali o Shevá, que é a letrinha R, ali é uma semivogal especial que não é contada como uma letra que sustente uma sílaba. Então tem que se juntar com a letra O, aí forma Ierro, primeira sílaba, ok. Só que vi está trocado. Por quê? Vav e rei em hebraico não dá vi. Vav e rei em hebraico dá vá, ou então dá vé, mas não dá vi. Então, está trocado ali. Trocaram a vogal de propósito. A terceira opção, você encontra nos manuscritos Yervi. Yer não está formando sílaba. E vi está trocando a vogal da última sílaba. Então, é uma escrita que a gente chama defectiva, defeituosa. Agora, a gente encontra a forma certa, Yehová? Sim. E aí onde o pessoal quer invalidar, quer dizer, não, já que escreveram as outras formas estão erradas, essa também está errada. Quer colocar tudo num balaio só e joga fora. Mas é aí onde precisa ter um cuidado e uma certa atenção, um certo... Se a pessoa estiver estudando academicamente, tem que ter um cuidado de examinar. Está de acordo com a fonologia? Está de acordo com a gramática? Se a pessoa não está estudando só academicamente, aí é que o respeito tem que ser maior ainda. A atenção e o cuidado tem que ser maior ainda. Né? Porque se você quer prestar devoção ao Deus Todo-Poderoso, então é aí que deveria ter ainda mais cuidado. O que é que as pessoas fazem? Desrespeitam essa forma. Né? Elas colocam como sendo algo que não merece atenção. Em um segundo, a pessoa diz assim, isso aí, as vogais de Adonai, e pronto, e acabou. Pronto, final da história. E, na verdade, não é bem assim. A gente pode analisar aqui por que essa forma Yehová tem legitimidade dentro da língua hebraica e por que ela não é a mistura com as vogais de Adonai.
né? Acho que isso fica interessante, né? Para a gente seguir, né? O que que vocês acham? Achei bom, viu? O Denis, antes de dar continuidade, eu achei interessante no início, logo da sua explanação, além de todas essas informações ricas, né? A regra arbitrária que as pessoas inventaram de que tem que pronunciar exatamente como você falava no hebraico de antigamente. Eu que gosto de estudar o inglês, né? Sou um estudante, eu jamais vou ter a pronúncia de um nativo. Então agora eu tenho que falar o nome lá, por exemplo, sei lá, John Mackenzie, um nome americano, exatamente como os americanos falam? Não. O importante é ser entendido. Qual é a legitimidade desse nome, como você explanou bem? Inclusive aqui a Rividel, ou Rividel, está dando boa noite aos queridos irmãos e estava dizendo aqui, ó, Enos, estava ansioso, é o Rividel, ansioso por essa entrevista com o irmão Enos Figueiredo, muito conhecedor sobre o tetagrama e os manuscritos. Vou usufruir de cada gota de conhecimento. E estamos fazendo isso, viu? Estamos usufruindo aqui do conhecimento do Enos. Samuel Oliveira aqui diz: o nome de Jeová nunca se perdeu na história humana. Aqui o José Carlos também diz: como podemos ter acesso a esses manuscritos na internet? E aí, Enos, como é que a gente. Boa, né? Essa pergunta é muito boa. Geralmente no Google, você digita, se você digitar em inglês, o resultado sai mais rápido, né? Por exemplo, Códice de Alepo online. O segredo é acrescentar sempre a palavra online. Códice de Alepo online. Então, ou você pode escrever em inglês também, Aleppo Codex online. Se for Aleppo Codex online, é mais rápido ainda. Você vai lá, geralmente na archive.org. No meu canal, também eu já mostrei várias vezes em vídeo como a gente acessar esses manuscritos, né? Então, é porque às vezes a gente fica um pouco repetitivo e não quer estar falando toda hora, né? Mas tem também essa forma de você digitar online o nome do arquivo, já sai lá. Ou então entra na Biblioteca Nacional de Israel, NLI. Entra lá na Biblioteca Nacional de Israel e digita o nome do arquivo. Por exemplo, EBR2B52. É só essa sigla? É, mas isso aí é o nome técnico que eles dão para o manuscrito do Pentateuco, que foi escrito antes do ano 1000, que está disponível online. A gente pode visualizar ele. Ele vai carregar, você clica em cima, vai abrir e a pessoa navega e consegue perceber, então, o conteúdo do manuscrito. É mais ou Muito menos bem. nesse sentido. Não, muito bom, acho que esclareceu. Aqui, Denis, o Samuel Oliveira está falando, não me esquecendo de dar boa noite para os irmãos Eduardo, o Denis Silva e também o Enos, né, que o irmão está sendo entrevistado. E aí, Boa irmão noite, Denis, Samuca. Um abraço. fica à vontade, Denis, aí para também dar o seu feedback aí do que você achou da explanação do Enos. Ok. Boa noite aí, o Samuca tá sempre com nós aí. Prazer aí, parceiro nosso aí. O que o professor aí nos trouxe atenção é bastante importante e, ao mesmo tempo, assim, é muito simples, né? Em que sentido eu quero dizer? Existe uma questão chamada transliteração, não é, professor Euler? Transliteração. Uma vez até assistindo um vídeo no YouTube, né? Um bate-papo, um canal bem interessante, inclusive, e o autor do canal, ele tinha convidado um rapaz, ele só falava mais ou menos, acho que uns 12 idiomas só. Só isso. Só 12 idiomas. E sabe qual que era a discussão entre eles? Era discussão não, né? O assunto que era o tema, com respeito à letra J. Ah, a letra J não existia, né, no hebraico. Aí pediu para ele abordar o assunto. Ele falou: isso daí é de uma infantilidade tão grande. E veja só, ele não é testemunho de Jeová, é um acadêmico honesto. Ele falou: isso é de uma infantilidade tão grande, porque o hebraico é uma língua totalmente diferente do inglês, do português, do italiano. Então ele tem uma característica própria, né? Então não somente não vai ter o J, não vai ter qualquer outra letra, porque são caracteres diferentes, né? Então qualquer palavra que vai ser transliterada do hebraico, não somente a expressão o nome divino, mas qualquer nome, ele vai ser adaptado ao idioma, aquela a gramática alvo ali, né? Ela vai ser. Eu sei que o cara acabou, sabe? Com o assunto, É, esse negócio de letra J, acabou. pois é. Se a Ele, gente for para a base bíblica, lá em Atos 2:11 mostra que cada um ouviu as boas novas na sua própria língua. Não foi só em hebraico, não foi só em grego, foi em
todas as línguas. Então, o Criador quer que as pessoas o adorem, o respeitem em todas as línguas. E é claro que isso inclui o português, o espanhol, o francês, línguas que usam J. Muito natural. Para o Criador é natural. Agora, talvez para alguns segmentos que criam um exclusivismo, aí a pessoa vê um empecilho. Interessante, se eu tiver errado, né? Os irmãos, por favor, me corrigem. Por exemplo, Jeová em italiano se escreve com G, se não me engano, né? Isso, Porque Jeová. existe o J dentro da estrutura da língua italiana. E aí, como é que fica agora, né? É um exemplo aqui que a gente traz atenção, né? Agora, professor, muitos, de fato, embora não concorde com a pronúncia, foi perdido e coisa e tal, mas sabem que o tetragrama aparece lá nos escritos hebraicos, né? E assim por diante. Só que há um grande questionamento relacionado se o nome divino ele aparecia nos escritos do chamado Novo Testamento, que são as escrituras gregas cristãs, né? Conforme sabemos, existe até o paleo-hebraico na Septuaginta, mais antigas, nas versões mais antigas. O que a gente pode deliberar aqui a respeito do Novo Testamento? O que temos disponível o nome divino em grego? Olha, Denis, essa pergunta sua é muito boa, viu? Eu vou responder ela daqui a pouco, porque ela tem que esperar a gente refutar a enciclopédia judaica e refutar também algumas conclusões equivocadas de Gesenius. É isso mesmo. Nós vamos Perfeito. refutar aqui algumas coisas da enciclopédia judaica. Gesenius foi brilhante, foi um gramático brilhante, mas ele falhou em alguns aspectos relacionados ao nome divino, nós vamos pontuar aqui também. Assim como já pontuamos também falha do Brown Drive Briggs. Ele tem muita coisa boa, é uma excelente publicação, é muito considerado, mas quanto ao nome divino, ele fez um desfavor, ele colocou o nome divino como se tivesse dentro de uma raiz, que é por isso que o pessoal fica falando aí, eu vi que o nome divino está associado com maldição. Felizmente, a gente pega uma publicação como essa em inglês, aí ela vem esclarecer. O livro é todo em inglês, tá bom? Inclusive vai falar sobre o Novo Testamento e manuscritos em hebraico também. Mas aí o que é que acontece? Ele confundiu as pessoas. Ele, ao invés de colocar o nome divino como sendo da origem dentro do raiá, ele colocou dentro de outra raiz, que não tem nada a ver. Esses autores colocaram, e aí as pessoas passaram a deduzir. Se está dentro dessa raiz aqui, então está relacionado com uma coisa ruim. E isso foi um desfavor muito grande para o nome divino. Bom, os autores não estão aqui para se defender, mas essa é a minha visão, tá bom? E antes disso, a gente ainda precisa esclarecer por que que o povo associa tanto com as vogais de Adonai, por que que não são as vogais de Adonai, por que que o nome é legítimo. Nós não precisamos apertar o botão e descartar 2.000 manuscritos, não. Vamos seguir a próxima lâmina, que aí a gente vai esclarecer de uma vez aqui. Olha, de modo muito simples. Vogais de Adonai são A, O e A. Ok. O problema é que no hebraico não tem só um tipo de letra A, nós temos três tipos de letra A. Temos uma letra A forte, que é a última aqui que a gente vê. Temos uma letra A bem breve, que é uma semivogal, chamada Hatef Patá, que está com esse símbolo vermelhinho aí, de Adonai. E temos a vogal A média, que é aquela que o povo diz que aparece lá no Yahvé, né? Mas que Yahvé não aparece nenhuma vez dentro dos manuscritos bíblicos hebraicos. Não tem nenhum manuscrito bíblico hebraico com esse nome. Vamos lá, então, vamos por partes. Vogais de Adonai, A ou A. Vogais do nome divino, E, O e A. A vogal E, Shevá, é diferente da vogal A. Isso a gente olha de cara e vê. Mas aí foi criado todo um discurso para justificar, dizer, não, é sim, é porque ali essa vogal A se transformou em vogal E. Só que quando a gente estuda a língua hebraica, a gente vai ver que tem semivogais. As semivogais, elas já estão numa tonicidade reduzida ao máximo, elas não se transformam em outra. Aí a pessoa vai dizer, mas existe a vogal A forte que se reduz para a vogal E fraca. Existe, porque a vogal forte, ela pode ser reduzida.
Mas semivogais já tem um som, a tonicidade reduzida ao máximo, elas não se transformam em outra. Então, esse fenômeno que as pessoas dizem, na língua hebraica não ocorre. Hatef patá se transformar em Shevá. Ele simplesmente não acontece. Mas, para perceber isso, é preciso estudar um pouquinho, e muitos professores não querem estar falando sobre o nome divino, eles não querem se expor, eles não querem desagradar a comunidade judaica, enfim. Muitos não gostam de falar o nome divino também, a preferência deles. Quando eu fui correr atrás de examinar esse assunto, eu percebi isso, mas qualquer estudante também pode perceber. Mas não é apenas isso. O nome divino, existe o testemunho de gramáticos e diretamente de judeus, de que as vogais deles são absolutamente legítimas, não estão misturadas com Adonai. Vamos ver o próximo slide, então. Aí a gente vê Jacob Batrak, de 1896, Queruvim, o professor Queruvim também fala muito dele, né? Porque é uma fonte judaica, um gramático, e com muito conhecimento bíblico, ele diz claramente lá, as vogais do nome não são as vogais de Adonai. Ele, se as vogais do tetragrama fossem as vogais de Adonai, então teria que colocar o tetragrama começando com a letra A. Aí ficaria o Hatef Patá, ficaria Yahová. Mas ele mesmo, esse rabino, esse gramático, que é o Jacob Batrak, ele escreve o nome Yehová lá no livro dele, tá aí, ó, grifado aí para vocês perceberem. Esse livro também está online. Dá trabalho para achar ele online, mas procurar muito, a pessoa acha, né? Porque o nome em hebraico, né, Estadalut e Shadal. Então, isso é complicado de você achar, mas lá na Biblioteca Nacional de Israel, a pessoa acha, né? Se conseguir com alguém aí os caracteres hebraicos e jogar lá na biblioteca, a pessoa acha, tá? E é uma prova, ele testemunhou que o nome é original. Essas são as letras originais. E Jeová não é mistura com Adonai. Mas talvez a pessoa fica pensando assim, não, esses rabinos escondem o jogo. Se quisesse escrever Yahová, será que poderia escrever? Vamos ver os próximos slides, então. Próxima lâmina, por favor. Olha aí, ó. Isso é um manuscrito. Borg EBR 17. Ah, eu posso acessar? Sim, está online, na Biblioteca do Vaticano. O que tem de mais aí? Ele está escrevendo o nome divino de forma híbrida. Yahová, com essa vogal Hatef Patai. Mas o pessoal não dizia que essa vogal não pode aparecer debaixo do iode, porque é isso aqui, pelo menos aqui no Brasil, é praticamente unanimidade. As pessoas dizem, debaixo da letra Y do iode não pode aparecer essa vogalzinha A. É por isso que se transformou em Yehová. Mas se os escribas quisessem escrever desse jeito, de forma híbrida, se eles quisessem colocar Yahová, eles poderiam aí, ó, um manuscrito colocando aí. Quer ver outro? Tem mais, pode colocar a próxima lâmina. Outro manuscrito, que a pessoa vai dizer, é do Vaticano, é adulterado, é pagão. Então, tem outro, esse aqui é da Biblioteca da Rússia, tá bom? Então, acho que o pessoal não implica não, né? Com a Rússia, deve ter outro problema aí. Se for do Vaticano, tudo é pagão. Então, aqui é da Rússia, Biblioteca da Rússia, VR2B3. Lá o escriba colocou Yahová. E ele colocou essa letrinha A debaixo do iode. Se fosse para os escribas colocarem de forma híbrida, eles poderiam. Mas a questão é que a gente tem mais de 2.000 manuscritos colocando a forma correta, Yehová. Quantos manuscritos colocaram assim, Enos? Cerca de, segundo o especialista Neemia Gordon, ele diz que uns 10 manuscritos. No universo de mais de 2.000, alguns já falam até em 3.000 manuscritos hebraicos, que trazem a forma correta, Yehová. Se fosse para escrever com as letras de Adonai, poderia ter aparecido assim. Os escribas poderiam colocar híbrido com as vogais de Adonai. Mas não ocorre na maioria dos manuscritos. Por quê? Porque o nome divino Yehová é legítimo. Ele não é misturado com as vogais de Adonai. E a gente vai ver mais uma prova aqui no próximo slide. Passa aí, por favor. Pronto. A gente viu que o nome divino seria conhecido para sempre. Lembra da palavra Leolam? Leolam. O que tem de mais essa palavra? Ela tem 3 vogais. E, O e A. Veja o que um rabino disse sobre essas vogais. Próximo slide.
Olha aí a foto. Isso é documento. É a foto de quê? Da escrita do rabino Menahem Zioni, por volta do ano 1300 aí, né? Século 14. Ele vai dizer aí, tá em inglês, né? Tá em inglês porque realmente o livro aqui é todo em inglês mesmo. Mas o que que ele está mostrando ali? As vogais E, O e A da palavra Leolam são as vogais genuínas do nome. Está dizendo ali embaixo. Acho que o Edu lê bem inglês, né? There is also a secret here. Quer ler aí, por favor? Deixa eu Ali. aparecer o slide para mim que eu não estou conseguindo enxergar, não. Cadê? Ah, ele tá pequenininho aqui. Tá Pronto. pequenininho, né? A legitimidade. The next reading should tell us how the naming should be pronounced. Is Rabbi Mehen? Tá pequeno aqui. Zioni. Pronto, eu leio aqui Dizendo. então, para não dificultar para você aí. E logo abaixo, depois da foto, tem assim: There is also a secret here received by tradition in the vowels of this my name forever, Leolam, for they are the vowels of the great name. Então, ele está dizendo que essas vogais aí da palavra Leolam são as vogais genuínas do grande nome. O grande nome é o nome divino. As vogais de Leolam são E, O e A. As vogais de Iehová, E, O e A. Essas são as vogais do grande nome. Né? Isso aí foi um documento que ele escreveu. Essa foto eles conseguiram com, deixa eu ver aqui, uma página 92, né? Aqui no livro também. Eles conseguiram essa foto com a Jewish Theological Seminary, New York. MS 1030, fólio 46A, tá? Então, não somos nós que estamos inventando, né? Porque as pessoas dizem que, enfim, elas querem dizer o que elas querem, né? Mas é uma prova concreta, inclusive do meio judaico, atestando, olha, o nome divino, Yehová, ele é legítimo. As vogais E ou A estão lá na palavra Leolam, que é a mesma que está em Êxodo 3,15. Essas vogais lá de Leolam são as vogais do grande nome. A prova está clara aí. Tem um registro claro, né? Cabe a evidência de legitimidade. Agora a gente vai para a enciclopédia judaica para a gente dizer onde ela errou. Onde ela errou. Porque tem muita gente ainda citando essa de 1904. Ah, mas a enciclopédia diz lá em 1904 que essa pronúncia é gramaticalmente impossível. Que Jeová é impossível. Olha, a gente sabe que Jeová é inglês, mas Jeová reflete Yehová do hebraico. Não foi à toa. Ele vem de Yehová. Vai dizer que é gramaticalmente impossível Yehová em hebraico? Dentro da fonologia do hebraico, nós temos a primeira sílaba, erro. É uma sílaba aberta, pré-tônica, com vogal longa. Dentro das regras fonológicas do hebraico, está correto. E a segunda sílaba, vá, é uma sílaba tônica, aberta, com vogal longa. Está correto dentro das regras fonológicas do hebraico, tá bom? Então, a escrita do escriba que ele tentou esconder, Yervá, é impronunciável. Yervi é impronunciável. Yerovi tem uma primeira sílaba, a segunda está trocando. E Yehová é a que eu gosto, então, é a preferida da gente. Não é só porque é preferida. Fonologicamente, dentro da gramática do hebraico, ela está correta. Tá? Ela se encaixa dentro da língua hebraica. Não fomos nós que criamos essas regras. Essas regras linguísticas, elas existem. É claro que não é todo professor que quer falar sobre isso, mas o nosso compromisso aqui é sim trazer essa evidência. Inclusive uma evidência adicional, que no meio acadêmico o pessoal diz, não, é porque Irie é Iavé com certeza. Todos os acadêmicos dizem isso, mas nem todos. Vamos ver o próximo slide, então. É outra legitimidade que a gente constata no nome divino, que Jeová, ele tem sim estrutura gramatical que sustente. Porque alguns acadêmicos ou estudiosos dizem assim, Jeová não tem base gramatical, só Yahvé que tem, porque é no modo refil, conjugação do refil de RE, então Yahvé tem estrutura gramatical que sustente. E Jeová não tem. Isso é o que alguns dizem, né? Mas aqui a gente traz acadêmicos, tá? Se eu trouxesse só Neemia Gordon, aí dizer, não, porque Neemia Gordon não sabe, né? Ele não sabe o que está dizendo, ele está confuso.
Tem também esse aqui, é trinitário. Dr. Algaz é trinitário, mas traz também dentro da publicação dele, mostrando aqui, ó, as fontes que apoiam a formativa cal, quer dizer, a forma do nome Jeová, do irie na forma cal. Cal é um tipo de conjugação no hebraico, tá bom? Queruvim explica muito melhor isso do que eu. Ainda não tenho competência para explicar isso tudo. Mas a estrutura gramatical ele está apontando. Cal, forma cal. Para o nome Jeová, aí ele lista evidências. Está na Septuaginta, porque quando a Septuaginta foi traduzir lá o RL, ele colocou ego e mi, que é o equivalente, eu sou, entre aspas, né? Que é o serei, na verdade, de RE. E também se encontra em Isaías 43:10, inclusive no grego e hebraico. Outra linha de evidência que ele traz, o Targum, também tem a formativa equivalente em hebraico, Kal, RE. Outras fontes judaicas, como Midrash e Adon Olam, apoiam a formativa Kal, encontrada em Êxodo 3,14. Terceira fonte, o Pentateuco Samaritano, formativa RE, forma Kal, né? E os manuscritos do Mar Morto, em Gênesis 3,14, mostra a formativa hebraica RE, Kal, e não a formativa Arvé, do Rifio, que seria para Yavé. Então, tem base gramatical? Tem base gramatical, mas assim, dentro do consenso acadêmico, aí eu sou, é bonito defender a forma Yavé. Mas a forma Yavé, na verdade, se você buscar ancestral lá no grego, vai ter. Mas ela não está dentro dos textos hebraicos, não aparece em nenhum manuscrito em hebraico. Sem contar que a forma Yavé é muito recente, ela se popularizou a partir de Quesênios. Ela não se popularizou nos escritos bíblicos. Ela não consta. Ela consta a partir de Quesênios. Tem um antecedente aí antes de Quesênios? Tem, mas se popularizou com ele. Então, vamos dizer assim, mas Jeová, ele aparece nos manuscritos ali por volta de 1300, 1500. Não, Jeová aparece já 800 e antes. Agora, Jeová não é a forma recente. Yahvé é recente e todo mundo acha bonito falar. Que contraditório, né? Que contraditório. E Jeová tem base gramatical também. Eu estou mostrando aí essa fonte, esses acadêmicos que fizeram falar da forma cal, tá bom? Então, é legitimidade, sim. É legitimidade bíblica, é legitimidade histórica, é legitimidade linguística, gramatical, provada. Né? Eu estou trazendo, a gente está trazendo elementos aqui de evidências que favorecem a legitimidade dessa pronúncia em Jeová. Claro que depois a tradução de Jeová em português, né? E aí a gente vai para Gesênios, a gente trazer um ponto em que ele traz sobre o nome divino, que as pessoas ficam zombando, né? Quando vocês já vão falar do nome divino, elas só falam dos nomes teofóricos, só falam de Yehoshua, Josué, de Erotzadak, só os nomes teofóricos, coitados. Mas há um ponto que os manuscritos nos ajudam a ver onde está a verdade. Próxima lâmina, por favor. Aí na próxima lâmina, ó, o que é que acontece? Bom, eu não sei, não vou acusar de desonestidade. Pode ter sido falta de conhecimento, falta de acesso, né, aos manuscritos. Na época de Gesenius, ele coloca no livro dele em inglês, ele diz, quando o nome divino vem acompanhado de preposições, preposições seria essa letra L que dá o som de lá, ou então vá, ou então bá. Quando o nome divino vem acompanhado com essas preposições, a gente percebe que há uma falha. E isso pode indicar que seria aí a vogal de Adonai. Ele chegou a essa dedução. Pode indicar que seja a vogal de Adonai. Bom, quando a gente vai para os manuscritos, agora a gente tem acesso a vários. E aí a gente desmonta essa teoria que ele tinha lá no passado. Como assim desmonta? Porque a gente encontra manuscritos com a forma completa. Como assim forma completa? Tanto tem a preposição, como tem o nome divino todo. Vocês estão vendo aí na tela? Lá Yehová, Vá Yehová, olha aí. Ou então, Ba Yehová. Quer dizer, essas formas desses manuscritos aí, o nome divino não veio incompleto, ele veio completo. Provavelmente Gesenius não teve acesso a esses manuscritos aí, mas hoje nós temos. Então, se havia alguma base para supor de que, quando vinha com preposições, dava espaço para as vogais de Adonai,
Se havia esse pensamento lá naquela época, hoje ele não se sustenta mais diante dos manuscritos que a gente tem aí. Qualquer pessoa pode olhar e ver o nome divino escrito de forma completa em vários manuscritos aí, e não vem com vogal de Adonai, ele vem como Yehová. Então, é legítimo ou não é? É claro que é legítimo o nome divino como Yehová em hebraico, depois Jeová em português, tá? E aí a gente vai chegando depois para o grego, porque o pessoal vai dizer assim, ah, mas no grego isso ou aquilo, né? A gente vai saindo do hebraico, então vamos comparar um pouquinho com o grego no próximo slide, que é o seguinte, ó. A gente vai chegar para o primeiro, segundo século, tendo Ieoa, em alguns papiros. Temos uma forma que não é mencionada, as pessoas não mencionam, que é Iaoia. Não é isso, Denis? Me ajuda aí com o grego aí do Orígenes. O grego ele possui, a gente estava até batendo um papo a respeito disso, né? Ele tem algumas variações. O Enos ele tinha comentado que chegou o quê? A 54? 33. 33, 33 33 variação. variações. E eu achando que tinha mais ou menos, pelo menos uma meia dúzia só. Tem a pronúncia, né, que eu tinha até comentado contigo, que é IOE, que é o iota, o Isso. eta, né, o ômicron, o ômega, né, e o eta Uhum. novamente, né, são os caracteres em grego, né. Então, e de qualquer forma, que nem nós estávamos comentando a respeito da transliteração, né, e a língua sendo, ela é viva, independente de qual seja essas variantes, o nome divino, a sua forma ali legítima, estava presente também na língua grega, né? Exatamente. E aí, o que é que Muito bom. acontece? Como os gregos tinham dificuldade com o hebraico, então eles foram colocando várias variantes. Uma delas é Ieoa, né? Se popularizou muito, ou ainda Iaoia, que quem sugeriu essa forma? Orígenes. Onde que ele diz isso? Vá lá no livro de Paul Drac, está todo em francês, mas você consegue pela archive.org. Tem lá, Paul Drac, ele se tornou católico, mas ele era judeu, e ele defende a forma Yehová e diz que Orígenes sugere uma dessas variantes que existia na época, como Iaoia. Mas as pessoas não falam, elas só falam. E em grego, Clemente de Alexandria disse que era Yahweh. Ou então Teodoreto de Chipre disse que era Yahvé. Sim, eles disseram, mas essas não eram as únicas formas que existiam. Inclusive, algumas pessoas que dizem essas formas, elas atacam os textos hebraicos, manuscritos maçoréticos, dizendo: ah, não é confiável não, esses manuscritos maçoréticos aí é muito tardio. Mas é claro que os manuscritos maçoréticos, eles são confiáveis, são absolutamente confiáveis. Por quê que a gente pode dizer isso? Porque antes de achar os rolos do Mar Morto, tudo que a gente tinha na Bíblia, no Antigo Testamento, tudo que a gente tinha no Antigo Testamento, a parte hebraica, era tudo proveniente do texto maçorético. Quando encontraram os rolos do Mar Morto, foram comparar. Foram comparar. E agora? Vai ter alguma novidade aí? O texto maçorético preservou o mesmo texto do rolo do Mar Morto. Então, o texto maçorético é fidedigno, sim. E nós, por muito tempo, não tínhamos os rolos do Mar Morto, só tínhamos o texto maçorético. Quando compara com os rolos do Mar Morto, a gente vê a legitimidade, a exatidão. Eu estou mostrando esse livro aqui, Crítica Textual da Bíblia Hebraica, não é para dizer que o autor concorda com a pronúncia Jeová, não. Eu estou mostrando esse livro por quê? Porque ele vai dizer que o texto hebraico maçorético, ele é confiável. Ele ajudou a preservar o texto bíblico. Na página 38, inclusive, Emmanuel Tollo vai dizer que até as diferenças entre os manuscritos diminuiu por causa da adição da vocalização e acentuação do aparato da maçorá. Ou seja, ele está falando que os textos maçoréticos ajudaram a diminuir as diferenças e acrescentaram um elemento de precisão. Então, o texto hebraico maçorético, ele é preciso, ele fortaleceu, ele preservou o texto bíblico. E algumas pessoas vão dizer que é tardio, porque é da Idade Média, que não é confiável, mas tem eruditos que estudam o texto maçorético e dizem que ele é bom, que ele é confiável, sim. Então, alguns chegam até o ponto de dizer assim, não, o texto maçorético ele é bom, mas ele errou nos nomes, só não o nome dos profetas.
Então, é um paradoxo, né? Quer dizer, só o nome dos profetas não errou. Todos os outros estão errados. Como assim? Algo difícil de se explicar, não é? Então, a gente está vendo que, mesmo dentro do grego, também tinha as indicações de legitimidade para o nome divino, né? E as pessoas dizem assim, não, mas olha, quando chegou no texto grego, já era, já tinha, o nome divino já tinha se perdido, ninguém sabia mais. Ninguém sabia mais, não. Depois do primeiro século já era, ninguém sabia mais. Aí vem Jerônimo e vai dizer o nome ainda é encontrado, até hoje, nos caracteres hebraicos. Jerônimo depois vai dizer que ainda encontrava o nome. Ele disse, alguns ignorantes não sabem como é que escreve o nome, mas ele existe, ele circula até hoje, né? E a gente vai para a próxima lâmina aqui do slide e vê um manuscrito grego. Ah, isso é Novo Testamento? Não, não é Novo Testamento, é Antigo Testamento, tá bom, gente? Quando a gente diz assim, Septuaginta, a gente está se referindo ao Antigo Testamento. No sexto século, aparecia o nome de Deus, olha aí, né? O Codex Marcialianus. Então, o Codex Marcialianus aparece também o nome divino, onde aparecia a Nomina Sacra, está ali em caracteres hebraicos do lado, em nota marginal. As pessoas sabiam que, mesmo sendo Kyrios, esse Kyrios em hebraico vai aparecer como Yehová, ou tetragrama. Ou ainda em grego, pelo menos nesse ponto aqui em Ezequiel 11:1, como Iau, outra variante do nome divino. Então, mesmo no sexto século, o nome de Jeová, Deus, não tinha desaparecido, como alguns dizem. Ah, mas já tinha se perdido tudo, esquece, isso aí não dá para falar mesmo, é impronunciável. Bom, existem outras fontes mostrando outras evidências. Se a gente vai considerar isso ou não, aí parte de cada um, parte do interesse de cada um. Né? Mas que existe sim fontes endossando o nome divino, mesmo em grego, existe sim. Né? E aí agora vem a pergunta do Denis, né? E o Novo Testamento? Exatamente, porque aqueles que são contra, né, o nome divino aparecer no Novo Testamento, geralmente são daqueles que retiraram do Velho Testamento, que são as escrituras hebraicas, né? Então, mas quando falamos escrituras originais, não, os escritos originais não contêm o nome divino. Mas o que é para você os escritos originais? O que é os originais? O que temos em mãos não são os originais, os autógrafos de um apóstolo ou de algum discípulo. São cópias das cópias, né? De uma maneira por conta de uma tradição religiosa ou por conta de perseguição, que houve uma perseguição, né, com respeito aos cristãos, usaram o nome divino e por aí vai, né? Esse nome foi substituído por Kyrios. Então, da mesma forma que usa o termo, os originais não constam o nome divino, podemos usar o mesmo argumento. Ninguém prova que o nome não estava lá. E É como aí, como você é diz, que né? Vai fica ficar no esse 0-0, impasse? hein? Exato. Então, precisa ser feito um outro tipo de estudo arqueológico, histórico, para saber. E a própria estrutura do texto grego, né? Se de fato o nome constava lá ou não. Isso. Quando o escritor citava, né, uma passagem das escrituras hebraicas que continha o nome do divino, ele dava um pulo, né, por cima daquilo ali e passava para a próxima palavra, né? Pois é. Exato. Interessante informações. Vamos, vamos dar uma olhadinha, então, numa Bíblia grega, então? Dois versículos Não, de uma Bíblia grega? Próximo slide. pronto, pronto, por favor, vamos lá. Olha aí, não são Bíblias das Testemunhas de Jeová, viu, gente? Mas são gregas aí, ó. Lucas 2:11. Está aparecendo ali a forma Yahvé. E na outra, Lucas 19:14. Está aparecendo ali a forma Yehová, Yehová, em grego. E não são Bíblias das Testemunhas de Jeová, são Novo Testamento. Coloca o nome divino aí, tá? Então, para quem às vezes não estuda, ou, enfim, às vezes tem muita raiva da Bíblia das Testemunhas de Jeová, tenha calma, estude mais um pouco. Se você estudar mais um pouco, você realmente quer estudar, vai no apêndice C4 da Tradução do Novo Mundo, online. Você vai encontrar lá 214 Bíblias que colocaram o nome divino
no Novo Testamento. Então, realmente você quer estudar, quer ter uma base acadêmica, quer ter uma base sólida, tira um tempinho, pode estudar pelo menos 10 versões para você dar uma olhada. E se você quer um atalho, a gente colocou um vídeo no nosso canal, que é Jesus Cristo falou o nome do Pai, Jeová, pelo menos dentro dos evangelhos, pelo menos de forma escrita nos evangelhos, 23 vezes. Tem parte um e parte 2. Você vai ver lá várias fontes desse apêndice C4, que são E por, Bíblias que trazem o nome divino. e por falar nisso, Enos, qual o nome do seu canal para o pessoal se inscrever lá também? Ah, o meu canal é Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. Pronto, maravilha, então, pessoal. Bíblias, manuscritos e o nome divino. Então, E o por Nome favor, Divino, isso. inscrevam-se lá. Se os moderadores também puderem colocar o link na descrição, então todos já estão incentivados a se inscreverem lá. Tem aqui também o. Deixa eu ver aqui, o Lourenço. O Lourenço está dizendo aqui. Até parece que é um cumprimento aqui para você, né? Lembrando, pessoal, que devido a um pequeno problema técnico, a gente não está conseguindo colocar o nome ou os comentários, as perguntas do pessoal na tela. Mas podem continuar comentando que a gente vai comentar ou a gente vai ler daqui mesmo, tá? O Lourenço está aqui colocando, parece que é um cumprimento em hebraico para você aqui, é o Emet Uhum. Enos. Erev Tov, Gratidão. aí só com o Enos mesmo, viu, gente? E Para eu ainda tenho que pronunciar. ver como é que está escrito, né? Porque como eu sou iniciante de hebraico, é até capaz de não estar entendendo também. Mas como não está escrito aqui para me ver, vamos lá. É, Gratidão, viu, pela atenção. tem uma pergunta aqui do Ricardo Mota, dizendo o seguinte: o nome Josafá em hebraico antigo e Jeová, os caracteres são parecidos? Olha, eu não, o hebraico antigo, né? Eu não tenho domínio do hebraico antigo. Eu ouço muito falar e tem muita gente falando, mas não vejo nenhum especialista, nenhum professor ensinando. Professor que eu digo qualificado, né? Então, eu sinceramente, honestamente, não tenho esse domínio, tá? Para fazer essa Uhum. comparação com o hebraico antigo e tal. Agora que Jeosafá, ele tem parte do nome divino no nome dele, isso eu posso dizer que tem. Ah, muito bom. Tem aqui também o Pastor Frajola. O Denis é gente finíssima. Conhece o Pastor Frajola, Denis? Obrigado. O Frajola Vira e Mexe está sempre comentando lá os meus vídeos. É um prazer aí. Tamo junto. Obrigado pelo finíssimo. Eu tento manter o porte físico, né? É maravilha. Aqui do Igor Cruz também está comentando. Sim, o nome divino está nas escrituras gregas, até porque essas escrituras citam as hebraicas. E a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, falar isso foi uma boa colocação aqui do Igor. Quando o apóstolo Paulo lá ele faz lá a paráfrase, ou então ele faz a citação direta, será que agora o apóstolo Paulo, como judeu, ele estava simplesmente negando o nome divino? Porque ele estava citando Olha, as já que escrituras. o pessoal gosta muito de usar essa Bíblia, que é hebraico-português, né? É difícil achar ela aqui no Brasil. Essa eu pedi a um pastor em Londres, né? E aí eu consegui adquirir. Mas é isso realmente que ele está dizendo. Tem várias citações do, do Antigo Testamento, das Escrituras hebraicas, dentro das Escrituras do Novo Testamento. Afinal de contas, os escritores, eram judeus adoradores de Jeová, né? Isso é óbvio, é evidente, né? E em Romanos, por exemplo, que é um texto muito citado, né? Fala lá, quem invocar o nome de Jeová será salvo, né? E, de fato, está escrito em hebraico e Jeová mesmo, tá? É, é que assim, quando você pega a parte hebraica, você vai encontrar o nome divino, tá lá, Jeová, né? Quando você vem para o português, eles colocam Senhor. Mas depois que a gente aprende o nome hebraico Jeová, você vê no texto todinho, em hebraico tem. Porque quem fez esse texto hebraico eram eruditos, não é pessoas assim, porque o pessoal diz assim, ah, não, é que os coitados se confundiram em Jeová com Adonai. A gente eram eruditos. David Ginsburg, o maior erudito da língua hebraica, da crítica da Bíblia hebraica moderna, o homem reuniu mais de 2.000 manuscritos e fez a versão. Salkson também era erudito, Delitz era erudito, então ele sabia o que estava fazendo na versão em hebraico. Talvez esse é até o medo, eu suspeito, que esse é o medo do pessoal que sabe grego, viu? Porque quando verte para o hebraico, fica claro que o Kyrios ali, muitas vezes, é Yehová. E é isso que o pessoal não gosta. Aí vai dizer, não, isso é cópia, isso é tradução. Alguns vão chamar até de adulteração, sem nem estudar.
né? Sim, temos cópias, temos traduções, mas não significa que todas sejam ilegítimas, que não têm nenhuma validade. Inclusive, a gente pode ver o próximo slide aí, com um manuscrito do Novo Testamento em hebraico, de Lucas. Nesse manuscrito do Novo Testamento, em hebraico, como é que eu vou encontrar isso na internet? Você tem que digitar, é BR-VAT 530-PT1, é o código dele, tá? Você vai entrar onde? Aí está na Biblioteca do Vaticano, você pode acessar. Olha quantas vezes aparece o nome divino ali, Jeová. Em Lucas, está muito claro. Ah, mas é só nesse manuscrito aí que está adulterado, o pessoal vai dizer que está adulterado, né? Porque é do Vaticano. Mas se você vier, então, na Bíblia, hebraico e português, você vai encontrar o nome divino Jeová no texto de Lucas todinho. Ah, não tenho dinheiro para adquirir essas Bíblias. Vai na Bíblia hebraica transliterada online, que está de graça. É o mesmo texto que está aqui. Você vai encontrar online. Mas eu não entendo hebraico. Pois é, o rapaz lá, o mantenedor da página, que é Hebraico Pro, se eu não me engano, ele coloca a descrição também em português. Então você pode gratuitamente acessar e vai ver lá. Aí as pessoas dizem, não tem nenhum manuscrito que mostre o nome divino no Novo Testamento. No grego não tem. É verdade, no grego não tem. Pronto, acabou. Acabou a história. Bom, se a gente só adora a língua grega, então não vai ter. Mas se a gente olha para outras línguas, o hebraico tem, o siríaco, desculpa, gente, vai aparecer formas do nome divino no siríaco, tá? Vai aparecer uma forma do nome divino lá escrito, que a pessoa sabe que ali é o nome de Deus, tá? Então, em outras línguas tem. Pode no grego, pode não ter. Mas isso não significa que anulou, acabou, pronto. Até porque as pessoas acham que o que tem do Novo Testamento em hebraico é adulteração, porque foi, como é que o pessoal diz, paganizado, né? O pessoal acha isso, que foram os romanos que produziram esse tipo de texto. Mas eu vou dizer uma coisa aqui, existem evidências. Epifânio, do quarto século, ele disse que na época dele circulava o texto de João e de Atos em hebraico. Quarto século, circulava o texto de João e de Atos em hebraico. Isso é Novo Testamento. Aí ele está dizendo que era original em hebraico. Ele não disse isso, ele disse que era uma cópia, uma tradução para o hebraico. A gente vai descartar só porque é cópia, só porque é tradução? Não. Existe esse exemplar hoje em dia? A gente tem em mãos essa cópia? Não. Mas existia no passado. Assim como Papias dá testemunho que Mateus também foi escrito em hebraico. Hoje a gente tem a cópia daquele tempo em hebraico? Não temos mais. Mas temos outras cópias em hebraico do Novo Testamento. Aí o pessoal dizia que não tinha nada. Aí surgiu esse daí. Surgiu, é um só, é um só. Mas agora a gente está vendo cada vez mais pesquisadores trazer cópias do Novo Testamento em hebraico. E são muitos, são tantos, que já dizem, alguns estudiosos, que passam de 3.000 cópias de partes do Novo Testamento em hebraico. Ah, você está dizendo que é original? Não, não estou dizendo que é original, estou dizendo que são cópias e traduções. Ah, se é cópias e traduções, então joga fora. Aí esse mesmo autor, que é trinitário, diz assim, mas se a gente estuda em alemão, estuda em francês, por que a gente não vai estudar a cópia em hebraico? Só porque não é grego? Não tem muita honestidade, porque se for uma Bíblia em alemão, as pessoas querem estudar o alemão. Mas agora, porque você tem cópias em hebraico, você vai descartar só porque é cópia, só porque é tradução? E aí, o que é que acontece? Tem muitas cópias, inclusive do livro de Apocalipse, que traz aquele texto: sou o Alfa e o Ômega, Jeová Elohim. E aí diz claramente: Jeová Elohim, Jeová Deus. E agora? O pessoal dizia que era Jesus, né? Aí ficou mais difícil. Então, cada vez mais, pesquisadores têm olhado para cópias do Novo Testamento em hebraico. E é interessante que no hebraico, onde tem que aparecer Jeová, aparece Jeová. Não tem negócio de Quírios, não. Senhor Adonai ou Adon. Onde tem que aparecer Jeová, eles colocam Jeová. Completo.
E talvez por isso que seja tão evitado o texto em hebraico. A gente pode até ver na próxima lâmina que é um fato. Existe, se você for pegar várias Bíblias com o Novo Testamento em hebraico, você vai encontrar Jesus Cristo falando o nome do Pai, que em português é Jeová, lógico, no hebraico é Jeová, 23 vezes. Aí, entre Mateus, Marcos, Lucas e João. É eu que estou inventando isso, são as testemunhas de Jeová que estão inventando isso? Não, são Bíblias que existem em hebraico. Elas vão ter lá registrado o nome divino, tá? Então, Jesus Cristo falou o nome do Pai? Claro que falou. Agora, na nossa língua portuguesa, fizeram o desfavor de omitir isso, tiraram isso. Mas existem muitos eruditos que restauraram corajosamente o nome divino onde ele deveria estar, né? De novo, se a pessoa quer fazer um estudo sério sobre isso, dá uma olhadinha lá no apêndice C4. Tem muita informação. Agora as pessoas não querem estudar e querem ficar com ódio atirando, né? Dizendo, "Ah, eles adulteraram isso, aquilo." Mas se a gente estudar, a gente vai ver que não é bem assim. A gente tem em Jesus Cristo a evidência de que ele honrava o nome do Pai. Até mesmo em Apocalipse ele diz, né? Aquele que vencer, escreverei sobre ele o nome do meu Deus, né? Do meu Pai. E agora? Né? As pessoas vão dizer, não, não gosto do nome do Pai não, Senhor, só gosto do Senhor Jesus. E agora? Né? Jesus santificava o nome do Pai. E nas cópias em hebraico fica evidente que ele falava, sim, o nome do Pai dele. Tá? Inclusive, é bom a gente até tocar nesse ponto, já caminhando para o final, né? Que parte do nome Jeová está também no nome de Jesus. Próximo slide vai mostrar isso. Olha aí. A gente tem em hebraico ali Yehová. Aí temos a transcrição fonética, que é a aproximação escrita dos caracteres hebraicos para os nossos caracteres, né? Depois temos a transliteração, Yehová, e por último a tradução, Jeová. Aí temos primeiro lá do outro lado, Yehoshua, que seria Josué, a forma longa. A gente vê que Yehová e Yehoshua têm as mesmas letras. E depois a forma curta, Yeshua, porque a língua também foi modificando, os nomes longos foram ficando mais curtos. Yeshua. E Yeshua também tem o nome do pai ali. Aí a pessoa diz, não, mas as letras são diferentes. Uma é Yod Sheva, outra é Yod Tsere. Tudo natural dentro do hebraico. Como assim? É que o hebraico, quando alonga, essa vogal vai ficar como IE, esses dois pontinhos que a gente está vendo aí, esses dois pontinhos chamam de Sheva. Quando a palavra encurta, aí a vogal vai mudar. A vogal vai ser alongada. Vogal longa, vogal forte. Serei. Por isso, Yeshua. Se fosse fazer a transliteração, Yeshua, aí a gente está vendo os caracteres, e a tradução seria Jesua, se fosse uma tradução direta, né? Jesua. Mas a gente pega carona no grego, no latim, e aí ficamos com Jesus. Não tem nenhum problema, tá, pessoal? Não é paganismo, não é nada disso. É normal, é o movimento das línguas. O que você precisa enxergar aí é que parte do nome Jeová está também ali no nome de Jesus. Significa Jeová é salvação. Às vezes a pessoa vai para a igreja 20 anos e não sabe que o nome Jesus significa Jeová é salvação. É isso mesmo. Né? E não sou eu que digo, não. Tem vários pastores que reconhecem. É isso mesmo. Jesus significa Jeová é salvação. Ou em hebraico, Yehová Yoshia. Tá? E a pessoa diz, mas não pode traduzir nome. Atos 2:11 mostra que pode. Em Apocalipse 14:6-7 diz, Deus quer que pessoas de todas as línguas adorem a Ele. Então isso inclui a língua portuguesa também. Tá? Então é muito bonito perceber que Jeová e Jesus estão unidos em amor, estão trabalhando pela nossa salvação, e o nome de Jesus indica claramente que Jeová é o Deus Supremo, é o Pai, que está providenciando a salvação por meio do nosso Senhor Jesus. Muito bom. Excelente explanação. Realmente uma aula espetacular. Espero que os que estão acompanhando esta live estejam atentos e usufruindo desse conhecimento, aprendendo tanto quanto eu. Só um detalhe, Enos, se não me engano, tem um vídeo recente lá no jw.org falando sobre um papiro Forward 266, que é lá sobre a Septuaginta, que traz o nome Sim. de Jeová várias vezes. A gente vai até comentar no finalzinho, é porque eu falo muito, né? Aí eu deixei Né? como curiosidade lá no final.
Boa, Aí, foi bom você tocar nisso. Tem um último slide aqui antes para a gente apresentar, para a gente partir logo para essa curiosidade aí, que é. Pode passar a próxima lâmina, por favor? Que é, quando a gente olha para o texto hebraico, ele deixa muito claro quem é o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que virá, ou que será. No hebraico fica muito claro isso, tá? E ali, muitos especialistas concordam que, novamente, Deus está se revelando como o eterno, aquele que era, que é e que será. Tudo baseado no verbo raiar, tá bom? E ali em Apocalipse, a gente vê esse trecho dessa Bíblia aí, eu coloquei a foto dessa Bíblia, que é uma Bíblia de 1599, uma poliglota. Fazer como o Denis disse, só em 12 idiomas. Né? A poliglota de Nuremberg. Então, a pessoa, eu quero pesquisar essa Bíblia aí. Vai lá online e digita Nuremberg Polyglot. E aí você vai poder acessar essa Bíblia aí. 1599 é o Novo Testamento, 12 idiomas. Aí está o texto de Apocalipse 1:8, mostrando claramente que é Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e será. Né? Quando junta essas três palavras e tira cada uma letra aí dessa, cada uma raiz aí dessas palavras, forma o nome divino Jeová, tá? Perfeitamente, tá? Então, às vezes as pessoas não gostam do hebraico, porque o hebraico mostra logo de cara que o nome divino está lá, tá? E é Novo Testamento, sim. E não foi o testemunho de Jeová que fez, não. E não era uma pessoa assim qualquer que as pessoas. Ele se enganou. Elias Hurley, que produziu a Poliglota de Nuremberg, produziu em 12 idiomas. Era uma pessoa sem qualificação, será? Numa época que não tinha internet, hein? Então, eram eruditos, pessoas que sabiam o que estavam fazendo, fazendo um excelente trabalho. Mas aí desagrada muita gente, né? As pessoas, às vezes, não querem enxergar isso. Mas vamos lá para a curiosidade, então, Edu, já que você tocou no papiro, próximo slide aí está aí. eu estava me adiantando aqui. É, olha, tem um vídeo que eu gravei lá no canal mostrando várias fontes gregas, inclusive os de Nahal Hever. Mas vamos falar desse Poá de 266. Essa foto produzida é muito boa porque ela mostra esse papiro é do primeiro século que tem um nome divino aí, em hebraico, dentro do texto grego. Ah, mas é Antigo Testamento. Você tem que falar que é Antigo Testamento. É sim, é Antigo Testamento. Mas isso indica que naquela época o nome divino não tinha sumido, desaparecido, como alguns gostam de dizer. E o que, que tem de mais que a gente encontrou assim, de adicional? Que a pessoa diz aí, ah, mas é o tetragrama. O tetragrama é impronunciável, ninguém pode pronunciar ele. Bom, tem gente que não quer pronunciar de jeito nenhum, tudo bem, é um direito dele, não quer falar. Mas tem eruditos que conheciam o grego e conheciam o hebraico, inclusive o hebraico posterior, que tinha as vogais. Esse aí é um desses eruditos, Frederick Field. Essa produção dele, ele produziu para Oxford, viu, gente? É uma Bíblia. Ele produziu para Oxford. Exapa. Se eu tiver errando o nome deles, me corrija aí, viu? Não sei como é Ok. direito em grego, mas parece que é Exapla, alguma coisa assim. O que é que ele fez, esse Frederick Field? Por volta de 1875, ele publicou essa Bíblia, que traz grego, hebraico e latim. Só que no hebraico, como foi que ele colocou o nome divino? Aí tá ali, ó, pra gente, tá um pouquinho pequeno, mas a gente consegue ver ali, Yah e Yehová. Yah é o mesmo que Já, né? E Yehová, tudo junto, tá vocalizado ali, Yah e Yehová, ele colocou em latim Já, Jeová. Então, olha só, uma pessoa que tem conhecimento do grego, do hebraico, do latim, fez essa nova versão já com a vocalização, quer dizer, com vogais. Como que ele colocou o nome divino? Yehová. Aí as pessoas vêm e dizem, ah, mas o bichinho se confundiu, era Adonai. Gente, não era. É genuíno a forma Yehová. Quem é erudito, quem conhece a língua hebraica, sabe que é a forma perfeita que enquadra nas evidências que a gente tem disponível hoje. E essa Bíblia aí eu encontrei por um acaso também, procurando fontes gregas, viu? A pessoa quer pesquisar, está disponível online também, a pessoa pode olhar lá. Muito Então, bom, estamos na parte excelente. das curiosidades já para ir terminando, né? Não, fica à vontade. Se tiver mais informação, estou só absorvendo aqui.
Você, Denis, o que mais achou de curioso aí nessas informações? O que o Enos trouxe atenção, esse momento foi interessante, né? As pessoas vão na igreja 20, 30 anos, não sabem qual é o significado do próprio Jesus, né? Que na grande maioria das igrejas seria o suposto Deus, o Todo-Poderoso, né? Hum, Outra expressão que as pessoas, por exemplo, não param para pensar, que consta nas escrituras gregas cristãs, é a expressão aleluia, que é encontrada ali no livro de Apocalipse, se não me engano, são 4 vezes, né? Se não me engano. Isso. Aleluia, né? A abreviação de Iá ali, de Já, né? Jeová Isso. seja louvado, né? Ou louvai a Já. Com Perfeito. detalhes, olha só, quer dizer, aleluia, irmão, aleluia, irmão. Você já parou para pensar o que significa aleluia? Ah, Não é. sabe. Não sabe, no máximo é louvar o Senhor. Aí é o título Senhor, né? No lugar da expressão Iá, né? Seria já. É. Vamos falar coisa boa. Olha só, uma curiosidade que eu gostaria de trazer para vocês é a dificuldade que às vezes a gente tem de achar as informações. Passe o próximo slide, por favor. Quando essa letrinha A, essa Hatef Patá, que é uma letrinha semivogal, na verdade, semivogal em hebraico, o pessoal diz, ela não vem no nome divino, ela não vem debaixo da iode. Aí, quando você procura especialistas, a maioria vai dizer assim, elas vêm debaixo das letras que é feita na garganta, as letras guturais. Aleph, Re, Red, Ain e Resh. Ela só vem, eles dão a impressão de que só vem debaixo dessas letras aí. Beleza. Tá, vamos ver se é mesmo? Aí o desafio era, vamos tentar encontrar essa letra aí, debaixo do Y, debaixo do iode. E aí, o que é que acontece? Você não vai encontrar essa informação de graça em nenhum livro. Você tem que procurar. E o que é que a gente precisou fazer? Eu estava de férias em 2022, mês de junho, e aí fui procurar na Bíblia hebraica toda, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Foram vários dias fazendo essa busca aí dessa letra Hatef Patá. E a gente encontrou informação que muitas vezes muitos professores não dão. Essa letra não aparece só debaixo dessas 5 culturais. Nós encontramos em 18. Mas essa informação não foi nenhum livro que deu de graça para a gente. Nós buscamos fazer uma busca na Bíblia toda. Eu digo nós porque eu sempre ficava perturbando quero vir, essa palavra aqui, e essa. Toda hora ele dando um suporte. Mas eu mesmo tive que buscar várias noites aí, virei várias noites mesmo, em claro, procurando, e achei em 18 delas. Né? Só fui achar uma obra de referência do século XIX com essa informação aí. As mais atuais não tem. Não vem trazendo que essa letra aparece aí em 18 letras hebraicas. E aí esse quadro faz um resumo, né? Um resumo. Eu passei porque eu vi o documento todo, né? Que tem vários textos que a gente encontrou. Mas só para mostrar como o trabalho de pesquisa, às vezes, ele é complicado, ele é demorado, então, às vezes, a gente passa muitos dias, muitas horas pesquisando, e até que é por isso que é tão difícil ficar também gravando vídeo e colocando lá no canal. Porque eu também tenho meu trabalho, né? Eu sou professor de Libras, e tenho que dar conta do meu trabalho. Aí o tempo que sobra de madrugada, final de semana, que a gente vai fazer essas pesquisas aí. E é demorado? É sim, é demorado. Né? A primeira vez que eu abri um manuscrito mesmo me deu dor de cabeça, porque parecia que as palavras estavam todas coladas. Códice de Alepo é até mais bem organizado, você consegue até separar um pouco. Agora, o de Leningrado mesmo me deu dor de cabeça a primeira vez, que parecia que estava tudo colado, tudo junto, aquele monte de letra. Mas é gratificante a gente fazer a pesquisa porque a gente vê coisas que os livros não vão dizer para a gente. Quando a gente olha diretamente no manuscrito, a gente vê algo. Por que não estão falando isso daqui? Quer ver? O Denis falou aí em A, né? Aleluia. Aí o pessoal diz: tá vendo? Iá de Iavé. Perfeito. O pessoal vai dizer logo isso. Próxima lâmina aí, por favor, para a gente ver. O Iá de aleluia, ele não combina com o Iá de Yahvé. Por que não? Porque no Iá de Yahvé, que inclusive não aparece em nenhum texto hebraico, mas Gesene sugeriu essa forma, né? Quando você compara o A do Iá e compara o A de Yahvé, eles são diferentes. Então já não bate. Já não bate. Você está vendo ali de vermelho que está apontando onde é que não bate. Já na forma Yehová ou de Jeová, combina perfeitamente.
Mas o Iá, ele não é o início do nome divino. Ai, como é que você sabe que não é o início do nome divino? Por causa desse pontinho que tem aí no meio. Esse pontinho que tem aí no meio é uma pique. Ele só aparece no final das palavras, em hebraico. Ele nunca aparece no meio. Então, ele não poderia ser o início do nome. Ele só poderia ser o re do final. A última, porque o tetragrama tem dois re, tem duas letras H. Tem H do meio e H do final. O pontinho, o mapic, só pode aparecer lá no final. Ele só aparece no final. Então, a forma IA, esse H aí, não é o H do meio, é o H do fim. E bate certinho, com a forma Yehová. As pessoas dizem, não, mas a gente não tem como saber se Yah e Yehová é o mesmo, porque a Bíblia de não sei da onde diz que é diferente, que Yah é outra coisa. Aí você vai no manuscrito, por exemplo, esse aí, EVR 2B52, de 950 depois de Cristo. Você vê lá no Cântico de Moisés, onde pela primeira vez aparece a palavra Yah, e tem lá Yah junto com Yehová. Então, como é que Yah não é Yehová? O manuscrito está mostrando que o Yah é o mesmo Yehová. O manuscrito está mostrando isso. Às vezes, a pessoa vai dizer, ah, mas tem uma Bíblia, cara, de não sei da onde, que mostra diferente. E o manuscrito está mostrando o quê? O manuscrito está dando evidência de que Yah é o mesmo Yehová. Né? Então, são coisas assim que às vezes é gratificante a gente compartilhar com os nossos irmãos, porque a gente vê que a tradução do Novo Mundo, a Testemunha de Jeová, o Corpo Governante, fizeram um bom trabalho e fazem um bom trabalho com base em fontes disponíveis, nas melhores possíveis. Tá bom? Agora, é claro que em outros países vai ter outras pronúncias. A gente não está dizendo aqui que algum país que fala Yahvé, alguma coisa assim, que está errado. Não. Estamos defendendo a forma Jeová em português, porque o pessoal quer descredibilizar, quer depreciar. Inclusive pessoas que são religiosas. Ao invés de tratar o nome de Jeová com respeito, eles tratam com o maior desrespeito possível. Eu fico pensando como é que essas pessoas vão se explicar para Jesus depois. Né? Jesus quer honrar o nome do Pai, quer santificar o nome do Pai. E pessoas que se dizem religiosas desprestigiam, descredibilizam, muitas vezes simplesmente porque não gostam da religião. Mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos seguir a Cristo e, junto com ele, santificar o nome do nosso Pai, Jeová. Né? Uhum. Excelente, muito bom. Uma vez, só com curiosidade, né? Eu vejo debatendo com um rapaz sobre o nome Jeová, e é justamente esse teu texto onde Jesus disse que tornei o teu nome conhecido. E aí eu perguntei para ele, né? E Jesus estava tentando enganar a Deus, ó. Eu disse para Deus que meu pai que eu tornei o nome conhecido, mas eu menti para ele. Eu estou enganando ele. Então Jesus agora vai enganar o pai. Jesus está tratando o pai como um menino. Aí não, não é bem assim. Então assim, as pessoas às vezes por apenas uma, como a gente costuma dizer, uma geofobia, elas acabam negando o óbvio, né? Acabam negando coisas que são, sim, claras. E como o Enos deixou bem claro, esta é a forma que defendemos em português. Se as pessoas quiserem usar em outros idiomas, né, como no italiano, que usa lá o G como o Denis citou, que usem. Na verdade, Denis? Exato. A língua é a língua viva, né? Ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo, né? Vai se adaptando. Transliteração, né? Inclusive, até no meu canal tem um vídeo de uma professora de inglês, por incrível que pareça, eu usei até um trechinho do vídeo dela, ela usa o tetragrama para explicar justamente isso. Ela põe o tetragrama na tela e fala, como é que eu vou traduzir isso aqui, gente? Em português ou Jeová. em inglês? Ela usou, parecia que ela tinha feito essa aula aqui que a gente teve aqui, ó. Ela explicou É, certinho. Por isso que eu até então usei o trechinho do vídeo dela, né? Mostrando, você vê que é uma pessoa que não é de Jeová, mas ela tem mente aberta e conhecimento do que está falando. eu poderia Verdade. finalizar com um texto aqui, eu falo Sim, muito, mas eu garanto, pessoal, a última coisa que eu vou falar aqui é o texto. por Pode favor, fica à ser? vontade. Fica à Olha, vontade, aqui né? em Atos Vontade. 15, 15 a 17, eu vou ler até nessa Bíblia, hebraico e português. Usa a versão Almeida em português. Atos 15 diz que Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Sim, os gentios, está dizendo aqui, Deus visitou eles para tomar um povo para o seu nome. Com isso, concorda a palavra dos profetas, como está escrito. Aí cita as palavras do profeta, e vem o versículo 17. Para que o resto dos homens busque a Jeová, e Jeová está aqui em hebraico, tá bom? Jeová em hebraico.
E aqui coloca Senhor, né? Para que os restos dos homens busquem a Jeová e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Então, assim, nós somos gentios, mas Jeová quer a adoração dos gentios? Ele está dizendo que sim. E quer que o nome dele seja invocado, seja vocalizado? Sim. Tem alguém que diz assim, não, mas não pode traduzir, não pode falar. Mas o próprio Jeová está dizendo que é para falar, que é para invocar, claro, com respeito, com honra que ele merece. Ele é o Deus de amor, é o Deus glorioso, merece toda a honra e respeito e glória. É isso que Jesus faz, é isso que nós, seguidores de Jesus, também podemos fazer. Muito bom, meu irmão, excelente. Perfeito. Estamos indo aqui, né, para o encerramento, para as considerações finais. Lembrando, gente, que o Denis Silva tem o canal dele também, que é o Estudo Perspicaz Agora. E, por favor, terminando aqui a live, já vão lá, inscreva-se quem ainda não é inscrito, né? A maioria do público já divide aqui. Eu também estou com um projeto novo, estou produzindo conteúdo ainda para um canal pessoal, né? Que é só, o meu não é com essa iniciativa dos irmãos aqui do Publicador do Reino. O canal é o Refúgio do Mensageiro. Então, por favor, inscrevam-se lá também, que estou produzindo conteúdo sobre filosofia, história, atualidades, e vai abordar temas como nova ordem mundial, enfim, os meandros do sistema que Satanás usa para poder desviar as pessoas. Lá, inclusive, vou abordar como coisas como tema de desenvolvimento pessoal, como podemos encarar as dificuldades que o sistema nos impõe com hombridade, com seriedade e de cabeça erguida, né? Até mesmo chegando a ter mais uma pegada estoica, né, do estoicismo. Porque o sistema, ele infelizmente, ele tenta nos colocar para baixo, ele tenta nos derrubar. Afinal, o mundo inteiro jaz no poder do maligno. Então, se não tivermos uma mentalidade forte, convicta, baseada nas escrituras, sabendo o que, é que as escrituras nos alertam, a gente vai cair. Então, para que isso não aconteça, devemos sim ter ocasiões como essas de estudo profundo, ocupar a nossa mente. Então, o tema de hoje realmente foi muito apropriado, né? Foi espetacular, porque nada mais significativo do que aprendermos mais sobre o tema divino. Na próxima semana também teremos o doutor Ricardo, uma entrevista muito boa, especialista também. A gente vai às 8h30, às 20h30, com o doutor Ricardo também, aqui no canal O Publicador do Reino. Tá certo? O Denis gostaria de deixar algum recado aí para o pessoal? Eu quero agradecer novamente a participação aqui, o espaço, né? Está novamente aqui dando um suporte para o Edu. Agradecer novamente ter a oportunidade de entrevistar, fazendo um repeteco aqui com o professor Enos Freitas. Todos nós aqui nos esforçamos de ter um conteúdo sadio nos nossos canais, aproveitando, dando uma cutucada, né? Nós temos canais que têm conteúdo bíblico, principalmente, que é o mais importante, histórico e tudo mais. Então, em vez de nós ficarmos fazendo canais de fofoca e terapia barata, né? E perder tempo com esses tipos de canais que vemos por aí, né? Nosso canal aqui serve para edificação e de forma alguma estamos substituindo, é bom deixar bem claro isso, substituindo o meio oficial da organização, que é o jd.org, Biblioteca Online, JW Broadcasting, né? E todas as outras mídias. Nós simplesmente são um evento pessoal, né? São pessoais dos nossos canais, iniciativa pessoal, né? Só para dar o suporte em algumas questões a mais aí de curiosidade, de apologia e assim por diante. Quero agradecer aí Muito a bom, todos também a participação. excelente. E o Enos, quer dar um recado para o pessoal aí, para se despedir? Pessoal, só agradecer aqui a atenção de todos, também o espaço de vocês, e glorificar o nosso Deus, Jeová, né? Gratidão por ele nos dar a vida, nos dar o ensinamento cristão que nos ajuda a ser pessoas melhores e adorar ele cada vez mais e melhor. Claro, a gente tem as informações de muita qualidade no jw.org, a gente não está contradizendo aqui, né? A gente só está acrescentando, então foi muito prazeroso dividir com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a sua prontidão em aceitar o nosso convite, também por ter dispensado do seu tempo para poder preparar esses slides, ter estudado, né, pesquisado. Isso mostra, isso mostra o quanto que você é um amante da verdade, né? Porque esse nosso podcast, por assim dizer, essa nossa live tem justamente esse nome, né? Bate-papo com a verdade. Então, são pessoas que amam a verdade. Agradecer também mais uma vez ao Denis, agradecer
aos inscritos e às pessoas que nos acompanham lá pelo Facebook também, a todos que ficaram conosco aqui no YouTube até agora. Então, até a próxima semana aqui no canal O Publicador do Reino. Forte abraço a todos.